Menino, que coisa fina, agora eu tô me sentindo a própria youtuber. Tinha que aparecer alguma coisa assim, né, pra gente redescobrir os talentos, principalmente os professores, né? Então, queridos alunos, estamos aqui para estudar na modalidade EAD. Não temos outra alternativa, mas essa até que eu achei legal, porque, por exemplo, agora, meu querido aluno, você vai estudar no conforto do seu lar, no aconchego do seu lar, e não vamos mais ter aqueles probleminhas que a gente tinha nas aulas presenciais, tipo o aluno, Ô, professora, eu tô apertado, posso ir ao banheiro? não vamos ter mais esse problema. Você pode levar o seu celular para lhe acompanhar no banheiro, você pode levar o seu celular para lhe acompanhar na hora que você estiver tomando um café, enfim, olha aí como tudo na vida tem o seu ponto positivo. Vamos iniciar a nossa aula de filosofia de hoje. Não pisque o olho, hein? Você tem que ficar atento. Vamos iniciar, vamos falar sobre as três concepções de ciência. Estudamos ainda nas nossas aulas presenciais sobre as três concepções de ciências que predominaram ao longo da história. A ciência racionalista, que acredita que a razão é capaz de lhe fornecer o conhecimento verdadeiro, e a ciência empirista, que acredita que a experiência sensorial é capaz de nos fornecer o conhecimento verdadeiro. E a ciência construtivista é o que nós vamos falar um pouco sobre ela hoje. Essas concepções de ciências não são sucessivas. Em algum momento chegarão a coexistir, ainda que uma delas possa prevalecer sobre as outras como a mais aceita ou praticada. A concepção racionalista se inspira em Platão e chega até o finalzinho do século XVIII. E para os racionalistas, a ciência é um conhecimento racional dedutivo e demonstrativo como a matemática. Os racionalistas, eles acreditam que existe um conhecimento inato. O que é um conhecimento inato? É um conhecimento que já nasce conosco, e esse conhecimento ele pode ter vindo de outras vidas, e que nós podemos chegar à verdade apenas pelo exercício da nossa razão, antes mesmo de passar pela experiência sensorial. Aí, para você que já pode ter esquecido o que é o racionalismo, fique atento que eu vou lhe explicar agora. O racionalismo é uma teoria que defende que o nosso conhecimento deriva da razão e que a razão é capaz de conhecer verdadeiramente as coisas. Calma, antes de você ficar maluquinho, preste atenção. Para você que não lembra mais o que é razão, eu vou lhe explicar agora. A razão, ela é a faculdade de raciocinar. Se acalme que não é aquela razão que toda mulher tem não, tá? Que eu sei que nós sempre temos razão, mas não é essa não. É a razão no sentido de raciocinar, de compreender as coisas. E nós temos como um exemplo a matemática. Por exemplo, não é preciso passar por uma experiência sensorial para determinar, para saber que 2 mais 2 são 4. O racionalismo acredita em 3 caminhos por onde os humanos podem chegar ao conhecimento. O primeiro é a dedução, que é a aplicação de princípios concretos para tirar uma conclusão. O segundo seria, então, as ideias inatas, aquelas ideias que eu já expliquei para vocês, que nós já nascemos com elas. Essas ideias, por exemplo, que nós já nascemos com elas, seriam, então, experiências trazidas de outras vidas. Esse pensamento pode explicar, por exemplo, algumas pessoas possuírem muito mais talento em algumas coisas do que outras, mesmo que elas tenham recebido exatamente o mesmo ensinamento sobre o tema. O terceiro caminho seria, então, a razão. A razão usa a lógica para determinar uma conclusão, podendo utilizar vários métodos para isso, já que a ênfase é encontrar a verdade e não um método para ser usado. Agora vamos falar um pouco sobre o empirismo, que é totalmente contrário às ideias do racionalismo.
Primeiro, porque eles não acreditam em ideias inatas. Os empiristas acreditam que quando nós nascemos como uma folha de papel em branco. Como dizia John Locke, nascemos como uma tábula rasa. E a partir das experiências que nós vamos tendo com as coisas e através dos nossos sentidos, é que nós vamos obtendo o conhecimento. Então, a ideia principal do empirismo é que não há nada na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Isto é, temos de usar os nossos sentidos para obtermos o conhecimento. Traduzindo para você, segundo o empirismo, eu só sei que uma coisa é grande, é pequena, é mole, é dura, é quente ou fria, se eu usar os meus sentidos, se eu pegar, se eu provar, se eu ouvir, se eu sentir o cheiro, se eu ver. Então, explicando mais uma vez, o empirismo é uma escola de filosofia ou uma concepção científica que afirma que a realidade e o conhecimento são derivados da experiência sensorial. Como filosofia, é aliada pela metodologia das ciências naturais, e o único tipo de conhecimento que importa para o empirista é aquele que pode ser formalmente medido ou verificado. Os empiristas, eles acreditam que as nossas ideias vêm unicamente da experiência sensorial. E essas ideias que nós temos, eles classificam como simples e complexas. As ideias que são chamadas de simples são aquelas que nós precisamos utilizar apenas um dos nossos órgãos dos sentidos para conhecê-las. Como, por exemplo, para eu saber que o açúcar ele é doce, eu preciso apenas de um dos meus órgãos dos sentidos, que é o paladar. Porém, para eu saber que o açúcar é branco e granulado, eu preciso utilizar mais alguns dos meus órgãos dos sentidos. Então, essas ideias que precisam utilizar mais um dos órgãos dos sentidos, elas são chamadas pelos racionalistas de ideias complexas. Então, veja, para os racionalistas, quando eu utilizo apenas um dos meus órgãos dos sentidos, eu tenho apenas as ideias simples. Quando eu preciso utilizar mais de um dos meus órgãos dos sentidos, eu tenho, então, as ideias complexas. O empirismo ele vai utilizar a indução, e a indução é o princípio mais crucial para eles, igual à razão para os racionalistas. Lembrando que os racionalistas, eles utilizam o método hipotético dedutivo, e o empirista, ele utiliza o método hipotético indutivo. Os empiristas acreditam no seguinte: se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvi-la, a sua queda produzirá som? Este é um exemplo da perspectiva empirista da indução, e eles acreditam que, como não há ninguém na floresta para escutar o som da árvore caindo, então não se pode determinar se é verdade que a árvore fez algum barulho. Já os racionalistas acreditam no contrário. Os racionalistas acreditam que, mesmo não tendo ninguém para ouvir o som da árvore caindo, esta produz som, porque ela vai bater em outras árvores e também vai bater no solo. Eu vou deixar esse quadro para vocês, para que vocês possam ver e analisar a diferença entre a concepção racionalista e a concepção empirista. Logo embaixo, vocês percebem que nós temos os teóricos de cada uma dessas concepções. A ciência construtivista, ela se inicia então no século XX e ela considera a ciência uma construção de modelos explicativos para a realidade e não uma representação da própria realidade como era antes na ciência empirista e racionalista. O cientista, nessa concepção, ele combina dois procedimentos, um vindo do racionalismo, que é o método hipotético dedutivo, e o outro do empirismo, que é o método hipotético indutivo. E a ele acrescenta uma terceira modalidade vinda da ideia de conhecimento aproximativo e corrigível.
Na ciência construtivista, o cientista não espera que o seu trabalho apresente a realidade em si mesma, mas ofereça estruturas e modelos de funcionamento da realidade, explicando os fenômenos observados. O cientista também não espera, portanto, apresentar uma verdade absoluta como nas ciências anteriores, e sim uma verdade aproximada que pode ser corrigida, modificada, abandonada por outra mais adequada aos fenômenos e que está sujeita a errar e a se corrigir ao mesmo tempo. Bom, no livro didático de vocês é possível encontrar mais algumas informações sobre as ciências, sobre os 3 tipos de ciência. Aconselho dar uma olhada e fazer também um breve estudo do livro didático. E aí, gostaram da aula? Espero que tenham compreendido, tá? Vamos estar junto outras vezes. E qualquer dúvida que você tiver, na quarta-feira você pode entrar em contato, pode mandar ali um recadinho no WhatsApp, que eu vou estar respondendo, tirando todas as dúvidas. Ó, cheiro, beijos! E até a próxima aula!